Entendendo o Fenômeno, Daniel Silveira e Congresso MV. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu decidi fazer com vocês uma reflexão extremamente livre, sem pauta, a respeito de uma pessoa e de um movimento. A pessoa do Daniel Silveira e o movimento do chamado Congresso MV. Muita gente tem alertado e despertado para a tensão ou mesmo a contradição que há entre o Daniel Silveira e o seu movimento e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em função dos ataques do próprio Daniel a um dos pastores da igreja, no caso o Wilson Paroski, que inclusive fez com que vários líderes e membros da igreja se mobilizassem para responder o Daniel como pessoa e o seu movimento de uma forma mais ampla, em termos aí de discussões teológicas variadas, mas com foco especial nas questões da doutrina do santuário, a inauguração do santuário celestial, o ministério celestial bifásico de Jesus lá no santuário celestial, e eu não vou tratar dessas questões teológicas, eu já gravei um vídeo no canal a esse respeito no passado breve, né? No passado recente, vamos dizer assim. E hoje eu queria fazer uma reflexão um pouco mais livre, pensando um pouco assim, como que funciona a mente de uma pessoa como Daniel Silveira e como que funciona um movimento como um Congresso MV da vida, que eu acredito que ilustra inúmeras dinâmicas importantes sobre psicologia da religião, sociologia da religião, à luz aí de questões XYZ, que são bastante amplas, bastante interessantes e bastante complicadas. Vamos tentar fazer uma digressão não muito ampla para contextualizar a questão, que basicamente tem que ver com a formação de Israel e depois o surgimento do cristianismo, a formação do catolicismo e depois o surgimento da Reforma Protestante, e como que essas dinâmicas de transformação da gente ser judeu para se tornar cristão, da gente ser católico para se tornar protestante, elas também se manifestam em questões referentes a um Daniel Silveira, que deixa de ser adventista para se tornar uma outra coisa. Ele não vai concordar que ele deixou de ser adventista, tá? Já fica aqui o alerta de antemão. O que ele vai dizer é que os adventistas deixaram de ser adventistas e ele é um dos poucos que continua sendo verdadeiramente adventista, tá bom? E por detrás dessas pretensões existem inúmeras questões psicológicas, sociológicas, que podem ser avaliadas sob esse pano de fundo histórico importante, né, das transformações da compreensão religiosa que estão no seio do surgimento do cristianismo em contraposição ao judaísmo, do protestantismo em contraposição ao catolicismo romano, e que também acaba se manifestando, né, na materialização, na manifestação de um Congresso MV contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma coisa acho que está implícita nessas dinâmicas todas, nessas esferas, que são bastante mais amplas, inclusive, do que a esfera do adventismo em si, falando aí da transformação do judaísmo em cristianismo e do catolicismo em protestantismo. Essas histórias são maiores do que a história particular dos adventistas, mas o que dá para perceber nas três esferas, nas três histórias, é que existe um fenômeno de transformação temporal. Enquanto a história acontece, enquanto a vida acontece, enquanto as coisas acontecem, os seres humanos mudam. E há mudanças para melhor e há mudanças para pior.
E tudo também depende um pouco da perspectiva de quem olha. Veja, por exemplo, da perspectiva de um judeu que discorda do cristianismo, a transformação de alguns judeus em cristãos é uma maldição, é tipo a apostasia, né? E aí muitos judeus, inclusive, que conheceram o cristianismo nascente ali, por exemplo, na época do Novo Testamento, primeiro século, o que eles consideravam é que as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, aceitando Jesus como Messias de Israel e etc., elas estavam em profunda apostasia e implicações do tipo, estão abandonando a lei, a circuncisão, o templo, a Deus, a esperança de Israel e tudo mais, né? Era uma profunda apostasia. E, inclusive, Saulo era representante desse pensamento, depois ele teve o encontro dele com Jesus e é o apóstolo Paulo, beleza? Agora, se você olhar da perspectiva do cristão, ele era judeu, agora ele é cristão, a coisa melhorou demais, né? Porque antes ele tinha uma promessa de redenção, agora ele tem uma redenção real, realizada na cruz, né? E carimbada pela ressurreição. E aí isso muda o mundo, isso muda as perspectivas. E o poder do Espírito Santo descendo sobre a igreja, eles experimentam, não é meramente uma religião teórica, mas é uma coisa prática, profunda, gigantesca, etc. Aí o que acontece? Morre essa primeira geração de cristãos, outras pessoas começam a substituí-los, né? Ou substituí-la, né? Substituir a geração anterior. E o cristianismo passa a, de alguma maneira, se universalizar. E tudo tem muitas perspectivas de você avaliar esse tipo de coisa. O cristianismo está piorando, porque agora ele está deixando as suas raízes judaicas, está se paganizando, está sendo influenciado por bastante filosofia grega e não sei mais o que. Isso tipo, gera apostasia da verdade, etc. Essa é uma forma de ver, tanto quanto os judeus pensavam que se tornar cristão era uma coisa ruim. Mas do lado daquilo que vai se tornar o catolicismo romano, isso é um processo excelente, porque agora já não estamos tratando mais de uma religiãozinha de um povinho do Oriente Médio, mas uma coisa que tem um potencial universal e vai se tornar a religião do império e vai prevalecer e vai contextualizar inúmeras questões sociais, políticas, econômicas, espirituais, religiosas. E da perspectiva de quem é católico, que encontra nessa igreja salvação, inclusive vai até dizer que fora dessa igreja não tem salvação, tudo isso é muito bom, porque pelo menos esse povo está dentro dessa igreja onde há salvação, e tem lá a missa, e tem lá aquelas coisas todas. Então tudo depende da forma como você olha as questões, da perspectiva, talvez, dos primeiros cristãos se tornar catolicismo romano, assim, já medieval, etc., é uma coisa ruim, mas da perspectiva dos próprios católicos é uma coisa boa. E aí os católicos vivem a história deles lá e chega um momento que as tensões políticas, econômicas, religiosas em função do catolicismo começam a se tornar insuportáveis e Lutero vai lá e mete as 95 teses e inicia um pouco de um movimento mais sério de reforma. Já havia alguns movimentos antes de reforma, mas agora existe um movimento um pouco mais sério. E isso dá o estopim para que as nações, enfim, sacudam de si mesmas o jugo de Roma e criem as suas igrejas estatais na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, sei lá onde tal, e protestante, fora do catolicismo, impede um pouco o fluxo de dinheiro para Roma, o dinheiro fica mais ali nas regiões mesmo, também tem muito de vontade política e econômica por detrás desse fenômeno, mas da perspectiva religiosa, tudo depende de como você avalia. Da perspectiva dos católicos, o protestantismo é uma apostasia, mas da perspectiva dos protestantes é uma libertação, é uma purificação, é um avanço, né, em relação a um momento pior do passado. Então, por exemplo, o cristão, que antes era judeu, agora ele sente que ele melhorou na vida, né? O católico, que agora não é mais um judeu cristão do primeiro século, ele pensa que ele melhorou na vida. O protestante, agora não é mais católico, ele pensa que ele melhorou na vida. Da perspectiva de quem passa por esse tipo de avanço, as pessoas sempre acham que elas melhoram na vida. E não seria diferente da perspectiva de um Daniel Silveira de um Congresso MV da vida. Imagine que eles são aqueles que estão dando o próximo passo além da religião mãe, ou da primeira religião. Então, assim como cristãos abandonaram o judaísmo para se tornar cristãos,
e eles acreditam que isso é purificação, é ser melhor, é uma visão melhor, etc. Os católicos acreditavam o mesmo em relação ao período anterior, os protestantes acreditavam o mesmo em relação ao período anterior, e Daniel Silveira e o Congresso MV acreditam que isso é melhor do ponto de vista anterior. Por quê? Porque na perspectiva de um Daniel Silveira e de um Congresso MV, o adventismo está em apostasia, ou pelo menos ele não está vivendo a verdade da melhor forma. É o mesmo discurso do cristão que agora não é mais judeu, do católico que agora não é mais cristão primitivo e do protestante que agora não é mais católico. Ou seja, aquele lugar inicial onde a pessoa se forma, onde ela pega as suas primeiras convicções, etc., já não satisfaz mais. Ela precisa ir um pouco além, e é mais fácil ir ela e um grupinho pequeno além do que você chamar todo mundo para ir junto. Né? Por exemplo, o cristianismo vamos pensar assim, inicialmente, é 500 judeus que rompem com o judaísmo, não é todos os judeus que se tornam cristãos, né? E por aí vai, entendeu? E assim funciona. Os protestantes, não é todo católico que se torna protestante, é uma meia dúzia que vai criar uma liderança e depois vai chamar mais pessoas, mas nem todo mundo vai se tornar. E o Daniel Silveira e o Congresso MV é da mesma forma, é meia dúzia de pessoas que agora rompem com o adventismo para fazer uma coisa além do adventismo. Nos contextos iniciais onde essas coisas acontecem, quem faz essa separação nem sempre entende que está se separando da religião mãe. Os primeiros cristãos, eles eram todos judeus, tipo, eles não deixaram de ser judeus, eles estavam no templo, eles faziam até voto, né? Em algum caso tem aquela história de Paulo ali em Atos, que implica ali os primeiros líderes cristãos fazendo meio que um esquema para Paulo fazer um voto para demonstrar que ele ainda era judeu. Então eles não estavam dizendo assim, agora não somos mais judeus, entende? Só que agora nós somos judeus melhores. Nós temos o Messias verdadeiro, enquanto esses judeus que não aceitam Cristo não têm. Só que nesse primeiro momento, onde esses grupos que vão se separando, eles não se separam assim de sopetão, o próprio Martinho Lutero diz, né, ele não queria fazer uma outra igreja, ele queria reformar a Igreja Católica Romana. Quando vê que não deu, aí que ele rompe, entende? Então nos primeiros movimentos dessas coisas, nunca há uma ruptura clara e específica do tipo, abandonei o judaísmo, abandonei o cristianismo primitivo, abandonei o catolicismo, abandonei o protestantismo, ou abandonei o adventismo. Daniel Silveira e o Congresso MV nunca vão admitir isso nesse primeiro momento, mas espera 20 anos. Daqui 20 anos, esses dízimos e ofertas que Daniel Silveira e Congresso MV estão arrecadando para a obra de Deus, vão se tornar o quê? Cada vez maiores, cada vez mais fortes, e vai ser uma outra igreja. Daqui a pouco vai ter um templo, vai ter uma congregação, vai ter um negócio, e o presidente da Associação Geral, por enquanto, é Daniel Silveira. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio sobre como que essas coisas funcionam. E aí, eu queria refletir um pouco com vocês sobre uma questão interessante que tem a ver com a reação dos adventistas em relação ao Daniel Silveira. Muitas pessoas não gostam das minhas reações particulares do Ezequiel. As pessoas não têm muito argumento para contra-argumentar comigo em termos da teologia, então eles sempre dizem assim, que o Ezequiel é uma pessoa assim, psicologicamente muito agressiva, muito irônica, muito sarcástica, muito maldosa, e que supostamente isso comprova que todas as ideias dele são erradas, e Daniel Silveira, como se não fosse sarcástico, irônico, agressivo, etc., é que está correto. Mas isso é uma coisa interessante, assim, porque é bem verdade que a minha personalidade ela é um pouco mais forte do que a personalidade do Daniel, mas se você avaliar o meu discurso e o discurso dele, é uma coisa interessante. Tanto quanto ele combate com críticas, inclusive agressivas, inclusive pesadas, contra vários teólogos, membros e líderes da igreja, eu faço também com líderes da igreja e faço com ele. Isso é uma coisa interessante, mas aí nesse caso, quem está sob a influência de Daniel Silveira e do seu movimento tende a pintar o Ezequiel como uma pessoa muito ruim, e o Daniel Silveira que faz as mesmas coisas, ou até pior, porque eu não estou aqui fazendo uma nova organização recolhendo dízimo, né? E aí eles justificam o pior que o Daniel faz, mas o Ezequiel é intolerável, é insuportável. E por quê? Porque o problema
é o quê? Que é intolerável e insuportável a essas pessoas perceber o que está acontecendo. Perceber que elas estão se afastando da igreja adventista para se tornar uma outra igreja, em nome da obra de uma pessoa, no caso Daniel. Com graves problemas psicológicos, porque é bem nítido isso no que o Daniel fala. O Daniel ele não consegue articular ideias de uma forma longa, por exemplo. Se você parar para pensar, é tudo picotado na fala e no conteúdo. Tá? Isso, inclusive, é uma indicação de um pouco de dificuldade, não só de comunicação, mas propriamente mental, né? De raciocínio, né? Você percebe que o Daniel não é uma pessoa que tem profundidade de raciocínio, que tem agudez de raciocínio, que é genial no raciocínio. É o contrário, é uma coisa assim bem burra, vamos dizer assim. Mas não é uma burrice porque o cara, tipo assim, não tem faculdades cognitivas, nem é esse o caso. É uma burrice assim que tem que ver mais com fanatismo, com mentalidade, e não tanto com faculdades mentais, entende? Com quanto também exista isso, e é bem nítido no que ele fala, na forma como ele fala, na dificuldade que ele tem de articular ideias um pouquinho mais complexas. Você percebe nitidamente que o Daniel ele argumenta as coisas de uma forma muito simples. Como se o mundo fosse cartesiano, como se fosse simples, entendeu? E o que acontece? Essas pessoas que estão sob a influência dele, que apoiam ele, elas não gostam de ver que elas estão sendo lideradas para fora da igreja por uma pessoa, então, com problemas psicológicos, com problemas espirituais gravíssimos, com essa coisa, né, da pele de ovelha, mas por dentro ser um lobo devorador. Aliás, nesse ponto eu fico muito feliz de ser o exato contrário do Daniel, né? Porque eu sou uma ovelha em pele de lobo devorador, né? Nesse ponto a diferença não poderia ser maior entre eu e o Daniel. Mas as pessoas elas não conseguem enxergar essa dinâmica numa boa, entendeu? Então eles tentam justificar que ele tenta fazer o melhor, que ele é sincero, que ele é honesto, que ele realmente busca a verdade, o bem da igreja, que é uma coisa interessante. Nessa hora, os apoiadores do Daniel, eles pretendem ter acesso ao próprio coração do Daniel. Como é que você julga se a pessoa é bem intencionada ou não? Você olha para a cara dela e diz é bem intencionado ou não? Não é assim que Jesus ensinou a gente a julgar o trabalho de uma pessoa, né? É pelos frutos, e os frutos do trabalho do Daniel são os piores possíveis, né? Agora não é só ele como uma pessoa problemática, burra, fanática, herética e etc. Agora já é um movimento. Agora já é pessoa dando dízimo, dando oferta, consumindo materiais e fazendo aquilo, pá, e etc. Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante. Agora, além disso, além dessas questões aí, eu queria falar com vocês assim sobre como que esses movimentos acontecem na prática. Em relação a uma questão que é muito interessante. O afastamento desses grupos, do grupo inicial, dos primeiros cristãos do judaísmo, dos primeiros católicos do cristianismo primitivo, dos protestantes dos católicos e dos adventistas, etc., tem que ver com uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Quando esses grupos de ruptura surgem, eles não surgem dizendo vamos ser infiéis à nossa tradição. Eles sempre dizem vamos ser mais fiéis à nossa tradição do que a própria tradição em si. Então, por exemplo, os primeiros cristãos, quando eles deixaram de ser meramente judeus, o que eles diziam? Jesus é o Messias de Nazaré, como diz Davi, como diz Isaías, como diz Jeremias, como diz lá não sei aonde, no Antigo Testamento, que ele ia morrer, que iam dar vinagre para ele, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. A conversa nunca é do tipo assim, tudo assim que passou é besteira, a gente foi enganado pelo judaísmo, agora é outra religião, agora é cristão. Entende como que funciona o negócio? Da mesma maneira, o catolicismo. Como é que o catolicismo surge? O catolicismo não surge assim, o cristianismo primitivo é uma porcaria, vamos fazer um negócio melhor. Não.
O negócio é o seguinte, os primeiros cristãos, eles ensinaram a gente a guardar as tradições da igreja, e as tradições da igreja estão amadurecendo na direção XYZ, e a gente agora está entendendo coisas que antes os judeus não entendiam, e que antes até as primeiras pessoas não entendiam, e agora a gente está sendo mais fiel à tradição do que antes. E agora essa tradição vai se materializar na nova roupagem do cristianismo, entendeu? E o argumento nunca é vamos romper com o cristianismo, não, vamos ser fiel àquilo que a gente entendeu desse negócio. E é importante ser fiel à tradição, inclusive você pode pegar várias passagens, né, do próprio Paulo, por exemplo, guardai as tradições tais como vos ensinamos, entendeu? E daqui a pouco você iguala a palavra de Paulo, a de Policarpo, a de Orígenes, a de Eusébio de Cesareia, não sei o que, daqui a pouco você forma uma tradição que não está formada só pela Bíblia, que está ampliada, e essa tradição ampliada daqui a pouco vai poder justificar a desobediência a alguns princípios bíblicos em nome da tradição, mas a retórica nunca é vamos ser infiéis, é vamos ser fiéis. E o que é um protestantismo da vida? Nunca é um negócio do tipo assim, a igreja está tudo errado e vamos romper com tudo, agora é outra coisa. Não. A igreja diz que é a Bíblia. Olha lá, eu fui ler a Bíblia e a Bíblia diz um pouco diferente, eu estou entendendo aqui, é tipo um retorno à fonte, entendeu? É a fidelidade ao negócio, é uma fidelidade maior, inclusive, do que a própria tradição do negócio, entendeu? Isso é interessante, ou seja, o protestante, não é que ele não é um católico, ele é um católico melhor do que o católico. Não sei se você está me entendendo nesse ponto, assim. Porque o catolicismo vai lá e prega, por exemplo, que tem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí o protestante vai lá estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para querer ser um melhor católico do que o católico, assim como o cristão era um melhor judeu do que o judeu. O judeu não aceitava o Messias, mas Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Não sei se vocês estão me entendendo. É o mesmo princípio com Daniel Silveira e Congresso MV. É a Ellen White, é o Tiago White, é o Uriah Smith, é o pioneiro, é o negócio. É esse aqui, nós somos mais fiéis do que o negócio em si, entendeu? E aí que eles vão fazendo o afastamento. Inclusive é por isso que os seguidores deles, que não têm uma visão ampla do fenômeno, eles não percebem que eles estão se afastando da igreja, porque o Papa é só Ellen White. O Papa é só Tiago White, e o Uriah Smith, Iran Edson, e o Adventismo se afastou desse negócio todo aí, vamos voltar à fonte, e voltar à fonte é romper com a igreja e fazer outra igreja. É exatamente esse o fenômeno que acontece. E aí eu queria terminar, que eu estava falando antes também, das reações dos adventistas em relação ao Daniel e etc. E as pessoas não gostam das minhas reações. Mas eu vi várias reações muito boas ao Daniel Silveira, especialmente da parte do pastor Paroski, junto com o pastor Eleazar, do canal Fala Sério Pastor. Em especial o Eleazar fez assim materiais preciosos. Na minha linguagem agressiva, tá, pessoal? Não estou atribuindo isso ao pastor Eleazar. Esfregou a Bíblia na cara do Daniel e demonstrou claramente que o Daniel não entende o básico do assunto, ok? Demonstrou com sabedoria, com tranquilidade, com paciência e mais do que o Ezequiel. Ótimo, excelente. E aí eu fiquei pensando assim, eu vi todos os materiais do Eleazar sobre o Daniel, e eu fiquei pensando assim, será que as pessoas entendem por que que mesmo Daniel tendo sido biblicamente humilhado, ele, Daniel, não vai se arrepender, não vai se converter, o movimento dele não vai se arrepender, não vai se converter, e esse processo meio que vai se aprofundar com esse pessoal se afastando da igreja? Vocês imaginam por quê? Porque o orgulho envolvido nessa coisa de ser o verdadeiro adventismo não vai permitir. É um processo mais ou menos parecido com o que aconteceu com o próprio diabo, né? Você começa a nutrir aquela ideia toda, aquela ideia começa a tomar conta de você, aquela ideia começa a ser mais importante da face da terra. Quando você percebe que está errado, assim, é vergonhoso, você errou, você está errado, você é burro, você é mau, você é um apóstata, você é um infiel. E aí nessa hora o orgulho não deixa voltar. É por isso que Daniel Silveira não vai voltar.
Daniel Silveira nunca vai reconhecer os erros dele. Inclusive, acho que ele gravou 3 vídeos, né, dessas bobagens aí. Quando o Eleazar respondeu o segundo vídeo, eu falei, pronto, agora o Daniel vai fazer um vídeo se arrependendo, né? Aí no terceiro vídeo ele fez um vídeo ainda pior do que os outros 2. Já saindo do tema, porque a crítica textual, você não pode falar da Bíblia, não sei o quê. Daniel Silveira demonstra, não conhece nada da Bíblia. Vou dar um pequeno exemplo, acho que é um exemplo que eu sempre dou, mas que acho que sempre é pertinente. Toda a teologia do Daniel Silveira indica que as pessoas podem viver sem pecar. Não sei se vocês entendem isso. E a Bíblia diz aqui, ó, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Assim, é muito simples, inclusive, de entender. Toda a teologia do Daniel Silveira gira em torno de uma coisa, que se ele tiver razão, a Bíblia está errada. Vocês entendem por que o foco dele é Ellen White, não é a Bíblia? E a gente, inclusive, já demonstrou no meu vídeo que eu fiz sobre Daniel a última vez, que ele não é fiel a Ellen White. Ellen White diz: a lei não podia justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. O Daniel Silveira, toda a teologia dele é o oposto da frase da Ellen White. É o homem na natureza pecaminosa pode guardar a lei, pode viver sem pecar. E toda a fantasia perfeccionista gira em torno da negação do que Ellen White diz em Patriarcas e Profetas, página 373. Entendem? Só que eles não conseguem admitir o óbvio. Eles querem jogar as questões para outros campos de discussão, para fazer parecer com que a tradição maior, no caso o adventismo, é errado, igual o judaísmo era errado diante do cristianismo. Igual o cristianismo primitivo era insuficiente diante do catolicismo. Igual o catolicismo era errado diante do protestantismo. Da mesma forma, o adventismo é errado diante de Daniel Silveira e do Congresso MV. Mas não é porque eles têm base, fundamento e razão. É porque eles têm mentira, engano e orgulho. Eu também não estou querendo dizer com isso que todos os movimentos de reforma, por exemplo, o cristianismo, o próprio protestantismo, etc., eles estão errados porque você não pode sair do seu grupo inicial. Os cristãos tiveram uma ótima razão para deixar de serem judeus que não acreditavam em Jesus como Messias, que é o quê? Jesus ressuscitou. O Espírito desceu sobre eles fazendo milagre que os judeus mesmo não faziam. Então isso colocou um selo sobre esta mudança, entende? Outra coisa, quando o protestantismo surge para contrapor ao catolicismo, você tinha um catolicismo de fato extremamente corrompido e você tem o quê? Um retorno à escritura e Deus coloca o sinete da sua aprovação sobre esta obra, né? Então são pessoas mais conscientes do que Cristo disse, mais dispostas a conhecer e obedecer o que Cristo disse, do que nesse contexto tradicional católico. Agora, o Daniel Silveira não tem algo semelhante para apresentar. O que ele tem para apresentar que melhorou o adventismo do sétimo dia se você seguir ele? Você vai ser cada vez mais burro, cada vez mais antibíblico, cada vez mais contra o espírito de profecia, tudo sob essa capa de que eu creio na Ellen White, blá 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 blá, o que é mentira, a gente já demonstrou isso muitas vezes nesse canal. O que o Daniel Silveira crê é em maná que cai na África para ele trazer e vender um pedacinho para cada um que vai no Congresso MV. Onde é que Ellen White corroboraria um misticismo fanático desse, né, senhor Daniel? Ele em lugar nenhum. Não sei se vocês me entendem. Então, pessoal, basicamente, essas são as contribuições que eu gostaria de oferecer para vocês entenderem esse fenômeno. Tá bom? Daniel Silveira está em absoluta apostasia, quem o segue está em absoluta apostasia, e as pessoas que estão sob a influência dessas coisas, etc., não têm base nenhuma para contrapor. Sobretudo, não tem base bíblica nenhuma para se contrapor a estas afirmações, ok? E aí eu vou fazer um próximo vídeo para dar uma mensagenzinha bíblica especial para o Daniel Silveira. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.